Olá, pessoal. Vamos mais uma correção do nosso simulado, das nossas questões da IDECAM. São questões que nós temos aí trabalhado, corrigido com vocês, que é da banca IDECAM e é do concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E se você vai fazer este concurso, este lugar aqui é para você. Compartilhe a nossa aula com os amigos e se inscreva no nosso canal. Nós temos aí um grupo de WhatsApp, um grupo gratuito, onde nós temos toda semana conteúdos relevantes, importantes da língua portuguesa para você que estuda e faz aí o concurso, não só da Polícia Militar, mas outros concursos. E vamos à primeira questão. Nós temos, vamos chegar um pouco mais aqui, e estamos aqui falando das orações coordenadas. Orações coordenadas são orações independentes. São orações independentes. Eu pegar aqui essa cor, tem aqui, ó, são independentes. Mas isso quer dizer, ou seja, uma não depende da outra para ter sentido. Eu tenho que olhar nas orações coordenadas, eu olho o sentido, eu olho os conectivos, conector, para saber qual o sentido dessa oração. Aqui eu tenho: o sol nasceu, os pássaros cantaram. Ó, o sol nasceu, aqui é uma oração. Os pássaros cantaram é outra oração. Eu olho o que? Eu olho o verbo, olha aqui, nasceu é um verbo e cantaram é outro verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Vou colocar aqui. Dois verbos é igual duas orações. Então, dois verbos, duas orações. Então, aqui nessa aqui, ó, sendo duas orações, eu tenho período composto. Período composto, vou colocar aqui também. Período composto. Agora, eu falo: o sol nasceu, os pássaros cantaram. Uma oração depende da outra para você entender? Não. O sol nasceu, deu para você entender. Os pássaros cantaram, deu para você entender. Por isso que eu tenho orações coordenadas, que são orações independentes. Agora vamos aqui, ó. Estudou bastante. É uma oração. Portanto, foi aprovado. Oba, olha aqui. Eu tenho aqui, ó, que está ligando uma oração à outra. É uma conjunção, conector, o conectivo. Mas aqui a primeira dá para você entender? Tá, estudou bastante. A pessoa se esforçou, estudou bastante. Dá para você entender. Então aqui eu tenho duas orações. Eu tenho o verbo, olha, estudou. E aqui eu tenho o verbo foi. Então aqui eu tenho esta daqui é uma coordenada assindética. Olha, por que coordenada assindética? Porque ela não tem conector, ela não tem conjunção. Esta daqui já tem a conjunção, olha. Dá para entender, mas a conjunção, o conector está nela. Então, essa daqui será o quê? Uma coordenada. É uma coordenada sindética. É uma coordenada sindética. Então, quando tem o conector, é coordenada sindética. Quando não tem conector, é a coordenada assindética. Agora vamos aqui, na primeira questão que está pedindo na primeira questão. Já que, ó, aqui nós só de olhar
Gente, as conjunções conectores você tem que memorizar, você tem que decorar as conjunções. Ó, já que é uma conjunção. Os Kirikuro não podem mais beber a água do rio Xingu. Precisamos questionar por quanto tempo seus peixes continuarão a alimentar as aldeias. À medida que, ó, aqui é uma outra conjunção, tá? À medida que toxinas agrícolas e industriais poluem seus afluentes ou o próprio rio é bloqueado por barragens hidrelétricas. Está vendo? A respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir. Não há no trecho pronomes relativos. Ó, aqui eu não tenho como pronome relativo esse que. Esse que aqui é conjunção. Deixa eu pegar aqui. Não é pronome relativo. Eu tenho o quê? Eu tenho a conjunção, que é diferente. Não pode se misturar esse que como sendo um pronome relativo. Então vamos ver aqui o que temos nesse já que. Essa conjunção aqui, vou colocar o tracinho. Essa conjunção, ela sempre, já que, ela é sempre causal. É uma conjunção sempre causal. É de causa. Já que é de causa. Aí eu olho, como eu falei, à medida que também é uma conjunção. Essa aqui é uma conjunção proporcional. Tem lá a proporção que, à medida que. Ó, e outra aqui, ó. E seus afluentes ora. Ó, eu tenho uma outra aqui. Essa daqui é alternativa. É escolha, alternância. Ou estuda ou canta. Ó, ora, alternativa. Então nós temos aí que nós não temos aqui, como diz, um pronome relativo, já que tem a coisa, ó, não podem mais beber água. Não podem mais. Até aqui eu tenho não podem mais beber água. Eu tenho uma oração aqui de não podem mais beber a água do rio Xingu. Aqui eu tenho o quê? Uma oração. Só que eu tenho esse não podem. Olha o verbo, gente. Olha esse verbo aqui. Não podem. O que dá a ideia de não podem mais? Não podem mais dá a ideia de quê? De que de primeiro podia. Que nesse momento está implícito aqui que podia. Não podem mais. Isso aqui está associado o quê? Não pode mais, está associado agora. Eu tenho que olhar essas coisinhas, ó, está associado agora. Vou escrever aqui para ficar melhor. Né? Está associado no sentido de agora. Né? Está associado no sentido de agora, porque agora, porque não podia. Agora, mais beber. Ó, isso aqui está o quê? Está implícito. Eu falo que está implícito que antes fazia. Antes podia beber, mas, né? Ó, antes podia. O mais, ele está dizendo isso. Agora, ó, então ele não está aqui esse que como pronome relativo ou aqui. Eu não vou
ver isso. Eu vou analisar o verbo e até a oração vai onde essa oração primeira vai. Mas agora, neste momento, esse mais está associado a isso aqui, gente. Agora, neste momento, vou colocar aqui. Essa daqui é trabalhosa. Porque está implícito que antes fazia, agora. E quando eu tenho esse, está implícito aqui, eu tenho esse agora, eu tenho aqui uma adjunta adverbial de tempo. Olha, adjunta adverbial, está implícito aqui o quê? Uma adjunta adverbial agora, neste momento. Olha, adjunta adverbial de tempo. Antes faziam, agora não podem mais beber. A água no Xingu. Então, até aqui eu tenho que essa primeira oração. Precisamos questionar por quanto tempo continuarão a alimentar a ideia à medida que. Aqui, outra conjunção e outra conjunção de escolha, de alternância, né? Ou o próprio rio é bloqueado por barragens hidrelétricas. Então veja o que está pedindo aqui, ó. A respeito do trecho acima, analisa as afirmativas a seguir. Não há no trecho pronome relativo, não tem. Não tem pronome relativo no trecho aqui, tá vendo? Aqui no trecho, nós temos aqui a conjunção causal, nós temos aqui o agora, o adjunto adverbial, dando ideia de tempo, está implícito aqui. Então aqui eu não tenho, tá vendo? Tá dizendo isso, ó. Não há no trecho pronome relativo, certo? Não tem. Então essa aqui ela tá certa. Vou colocar como certa. Onde está pedindo. Depois ele está pedindo o quê? Na primeira oração, há uma adjunta adverbial de tempo. Sim, a primeira oração ela vem até aqui, ó. Xingu. Então nós temos implícito aqui, sim, o agora. Então ela vai estar certa. Por isso que eu tenho que analisar primeiro aqui em cima. Depois está pedindo a expressão à medida que, esta aqui. À medida que pode ser substituída sem prejuízo de sentido por na medida em que. Ó, na medida em que. É diferente. A medida que é diferente na medida em que. Na medida em que. Tá diferente. Por quê? Então vamos ver aqui, vocês verem aqui, ó. Na medida que. Deixa eu repetir aqui. À medida que é que nós temos aqui em cima, que é de causa, que é a conjunção, que é sempre casal. É a conjunção. A medida já. E esse aqui, como ele é causa, olha, esse aqui, vou colocar o outro. O outro aqui está falando na medida. Opa! Olha a diferença. Aqui é a conjunção, a medida que, a proporção que. Esse aqui, deixa eu escrevê-lo aqui na medida, né? Na medida que. Isso aqui, todas as vezes que você vê na medida que, eu vou colocar aqui entre parênteses, é sempre causal. Todas as vezes que você vê na medida que, ela será sempre causal. E aqui não, a medida que é proporcional.
Aqui é proporcional. E na medida que é sempre causal. E você pode usar aquele lá de cima, olha, você pode usar aqui o já que, tá vendo? Você pode usar aqui, ó, já que, porque é causal. Você pode usar porquanto. Porquanto, você pode usar. Por quê? Porque é causal. Agora aqui não, tá vendo? Então vai trazer prejuízo? Olha, a expressão à medida que pode ser substituída sem prejuízo, vai ter prejuízo, porque é proporcional e uma é causal. Então a correta aqui, nossa, vai ser sempre a letra A. Ó, somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, que estão corretas. A outra não, a outra vai causar prejuízo. É diferente à medida que e na medida que, porque uma é proporcional e a outra é causal. Então nós temos essa diferença nesta questão. E vamos a outra questão, terminando. Eu gostaria que você fizesse as atividades, corrigisse, participasse com nós. Mas vamos ver aqui. Adentre amigo. Olha, aqui eu tenho um verbo. Puxe uma cadeira e sente. Puxe, ó, outro verbo. Uma cadeira e sente. Ó, outro verbo. Converse. Eu tenho outro verbo. Pergunte. Outro verbo. Olhe. Oba. Olhe nos olhos. Outro verbo. Está vendo? 5 minutos de atenção não arrancarão. Outro verbo. Futuro. Arrancarão. Futuro. Fique. Outro verbo. O suficiente para demonstrar. Demonstrar que se importa com o interlocutor. Importa. Olha os verbos que eu tenho aqui. Quantidade de verbo é a quantidade de orações. Então, o que nós temos predominante aqui? Vamos ver? Vamos ver. Quer saber se é orações coordenadas, não é isso? Que é, então, adentre amigo. Aqui eu tenho uma oração. Puxe uma cadeira e sente. Ó, outra oração. Converse. Ó, outra oração. Pergunte pela família. Outra oração. Olhe nos olhos, outra oração. 5 minutos de atenção, ó, não arrancarão pedaço, outra oração. Fique o suficiente para demonstrar que se importa com seu interlocutor. Então, nós temos a quantidade de verbo e a quantidade de oração, mas nós temos aqui orações, olha, que não estão ligadas por conector. Tá vendo? Elas não estão ligadas por conector, não estão ligadas com conectivo. Então, eu tenho aqui, onde que prevalece aqui, o que prevalece aqui? Orações coordenadas. Eu tenho uma cadeira e sente. Puxe uma cadeira e sente, ó, que eu tenho um E. Mas aqui ó, tem mais conectivo, 5 minutos, atenção, não arranca pedaço, fica o suficiente para demonstrar que se importa. Então, o que eu tenho que predomina aqui são orações coordenadas. Orações coordenadas que predominam. Então, está pedindo o quê? As orações desse trecho classifica-se como. Então, vamos ver aqui. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Aditivas, que é de adição, né? E, mas também, da ideia de que de adição. Orações coordenadas sindéticas adversativas de oposição? Não. Eu tenho orações coordenadas com períodos justapostos. Vamos ver o que é isso? Orações coordenadas sindéticas
explicativas? Também não. Orações assindéticas? Não, né? Período justaposto. Agora, vamos ver. O que eu tenho aqui, esta daqui e esta aqui, justaposta. Orações são... Eu tenho aqui orações coordenadas. E como que elas estão? Ao lado uma da outra. Eu tenho orações coordenadas. E elas estão, que olha, ao lado uma da outra. Quando eu tenho orações assim ao lado uma da outra, tá vendo? Orações coordenadas lado a lado, uma da outra, colocada ao lado, eu tenho elas justas postas. São orações assindéticas, olha, não tem conjunção, tá vendo? Assindéticas com períodos justapostos. Esta aqui é a correta. Predomina a assindética. E aqui, orações assindéticas sem períodos justapostos, sem períodos. Não, eu tenho aqui orações assindéticas com períodos justapostos. Isto que é colocado lado a lado da outra sem conector. Ela é justaposta, né? Justapor, sem conector. Vou colocar aqui ao lado, sem conector. Sem conector. O que está predominando aqui. E eu só tenho quando é que? Uma oração coordenada assindética. Eu tenho quando é oração, né? Coordenada. Deixa eu passar aqui a borracha. Isso aqui é oração coordenada assindética. Aí sim eu vou ter essa oração assim. Igual eu coloquei, ó, cheguei cedo. Se eu coloco aqui, olha. Cheguei cedo. Organizei. Organizei os materiais. Ó, comecei a aula. Vou pegar a borracha aqui. Isso. Então, comecei a aula. Por exemplo, essa frase aqui, tá vendo? Uma está, ó, como cheguei cedo, uma oração, organizei os materiais, outra oração, comecei a aula, outra oração. Então, aqui eu tenho elas, são o quê? Justas postas. É oração coordenada, né? A sindética. Oração coordenada assindética. É onde que eu tenho a oração justaposta. Bom? Então, espero que vocês tenham gostado, gente, da correção. Espero que vocês consigam fazer sozinhos e estudando. Aí depende de você, tá bom? Muito obrigado pela participação de você.